lado B com Luciana Dias. A alma, fé reveladas. Entrevistas, muita prosa, um encontro que nos emociona. Salve, salve! Você já ouviu falar em terapia quântica aplicada? Eu já assisti um super programa, aliás, no Paranormal, com o Alê e o Guru, e conheci através do programa essas duas meninas incríveis. Meninas, porque a gente é jovem há muito tempo, então são meninas sim. Patrícia e Nádia. Como é que vocês estão, meninas? Sejam bem-vindas ao lado B. Gratidão, gratidão pelo convite, estamos super bem aqui. Eu em Goiânia, Goiás, né? E eu em Trocando Porto essa Real, ideia. interior do Rio. Olha que maravilha que é a tecnologia, né, gente? A gente, nesse momento, nós somos 4 meninas, eu falando de Bananeiras, na Paraíba, Juju, minha super equipe, está lá em Curitiba, minha terra também, Patrícia está em Goiânia e Nádia, como é o nome da cidade mesmo, Nádia? Porto Real. Fica perto de onde, Porto Real? Fica perto de Penedo, de Volta Redonda, é bem Ai, uma interior região mesmo. deliciosa. Bom, vamos falar, além da tecnologia, o que une vocês duas? Eu e Nádia, eu posso te dizer que nós somos um reencontro de almas, né? Nádia apareceu na minha vida num momento muito importante, né? Num momento de muita dor, né? Eu sou viúva de um grande mestre, né, que trouxe para nós aí tanto ensinamento, professor Eric Davi, né, a terapia quântica aplicada, um método terapêutico que construímos juntos, né? Ficou muito conhecido com ele, ele que ficava à frente, ele que levava adiante esse trabalho. Nádia se conectou a ele, era aluna dele, e um pouquinho antes da gente adoecer, ela fez um contato com a gente, nos deu todo o suporte e continuou mesmo assim, né, depois da sua passagem. E ali eu entendi que eu estava me reencontrando uma alma, que estávamos ali cumprindo um papel que assumimos antes de chegar até aqui, né? E através de muitos estudos, depois descobrimos que somos almas da mesma mônada, né? Somos almas aí que têm compromisso uma com a outra, né, de auxiliar aí a humanidade. E assim estamos seguindo juntas aqui, né? O que a gente tem, que a gente busca, que a gente vai atrás, a gente tem um compromisso de auxiliar o próximo aí a despertar, destravar e saltar. Certo, Nádia? Exatamente. O que uniu a gente nessa existência foi realmente através do professor Eric, que para mim foi um grande mentor, né? Apesar de eu não ter tido muito contato pessoal com ele, mas a tecnologia, né, bem aplicada facilita tudo. E através dele eu tive acesso também à Patrícia, meio que indiretamente primeiro, e acabou que depois que ele fez a passagem para o outro plano, né? Ele deixou aí a missão da TQA para o mundo. E quem ficou responsável por levar isso adiante foi a Patrícia, que num determinado momento escolheu assumir essa missão também, né? E essa missão também acabou fazendo parte da minha vida, porque uma vez que eu me deparei com a técnica da TQA, com todo esse conhecimento sistematizado nessa técnica, e percebi o quanto ela pode melhorar a vida das pessoas, porque melhorou a minha vida, eu percebi que isso precisava ir para mais pessoas, mesmo que fosse só nos atendimentos individuais que eu fizesse. Mas com essa conexão que eu e a Patrícia acabamos restabelecendo, né, e rememorizando, não digo nem descobrindo, mas rememorizando que a gente tem uma conexão muito profunda em termos de energia, a gente acaba levando isso adiante. Aí ela está à frente do instituto e eu estou do lado dela para dar apoio no que for necessário, sempre. Mulheres unidas têm uma força, um poder. E só para o nosso ouvinte entender um pouco dessa história, que eu já acompanhei mais de fundo, porque eu assisti, né, no Paranormal com o Guru e com a Lê, fiquei encantadíssima com as duas, chorei junto quando eu ouvi a história da Patrícia, da passagem do esposo, que
enfim, tudo foi muito emocionante e tem tanta superação e tanta força de vocês duas no continuar esses ensinamentos que eu virei realmente uma admiradora. E para quem não assistiu, se bem que pode assistir, né, no episódio tá lá, é só procurar no YouTube. É, e tequiá, eu não tinha entendido como que escrevia. T-Q de queijo, A. Aí quando você fala o que é mais fácil, terapia quântica aplicada. Essa união de vocês duas fez uma conexão muito profunda em mim, porque as mulheres às vezes esquecem o quanto unidas elas são capazes de moldar as próximas gerações, de moldar seus próprios filhos e filhas e a nova terra que está sendo cocriada. Então, quando eu convidei a Patrícia para a entrevista, e ela falou, mas eu só falo se eu falar com a Nádia. Eu falei, mas eu também quero falar com a Nádia, mas eu não sabia como. Aí eu, Ju, vamos dar um jeito, como é que a gente faz? E a Juju falou, não, pode deixar que a gente consegue colocar mais um microfone. Vamos procurar uma outra forma da gente usar um aplicativo que dê. E a gente está fazendo isso e eu estou muito feliz com essa. Não é só a quântica bem aplicada, é a internet bem aplicada, é o amor bem aplicado, são os nossos sonhos bem aplicados que mudam o mundo. Agora eu vou parar de falar, já falei bastante, tem que fazer mais uma introdução. Patrícia falou da passagem, é uma coisa que é muito delicada, e quando nós adoecemos, eu não entendi exatamente. Acho que assim, eu entendi porque eu assisti o programa, mas acho que algumas pessoas não entenderam. Como assim nós adoecemos? Você pode explicar melhor, Pá? Professor Eric, ele e a minha filha, né, nós contraímos aí o vírus da Covid, e aí, em uma semana, o professor não estava conseguindo respirar muito bem, e eu tive que interná-lo por conta da dificuldade de respiração, né? E nessa de interná-lo, foi apenas uma semana, em uma semana ele fez a passagem. Eu me lembro do dia que eu deixei no hospital, né? Eu também estava muito doente ainda, né? Nessa época, foi em 2021, nessa época ainda era muito escuro, né? As pessoas não sabiam qual era o protocolo correto, enfim, as pessoas chegavam no hospital com uma Não dificuldade tinha de nem a vacina respiração. nessa época para todo mundo, né, Patrícia? Já, até tinha, mas ainda não estava na Na época, né, da época. idade dele, né? Uhum. E quando eu entreguei, né, que a gente fez a entrada, deu toda a entrada no hospital, eu me lembro de falar para ele assim que ele já estava com um olhar tão distante, né, e aquilo me chamou muita atenção. E eu lembro de perguntar a ele, vida, por que você está com um olhar assim, né? Que está acontecendo, né? Você tem que acreditar no que você fala para as pessoas. Ele fala, mas eu acredito. Ele falou para mim, eu acredito. Aí ele me deu um beijo na testa e falou assim para mim, assim, ó, minha vida, que seja feito o bem maior para todos os envolvidos do universo inteiro. E foi a última vez que eu vi. Ele Meu entrou no Deus. hospital e assim ele seguiu. Quando eu entendi o que ele quis dizer, essa frase eu só fui conseguir compreender 6 meses depois, né? Porque qual era o meu bem maior? Ele voltar para casa. Esse era o meu bem Claro. maior. O seu e da sua filha, Mas lógico. exato. Mas tem sempre um ordenamento perfeito, né? E é o que eu aprendi com tudo isso, que tudo é bom, né? Tudo é Tudo bom. é É, bom. tudo é bom. Tudo é Deus é bom aprendizado, o tempo todo e tudo é bom. É. tudo é bom. Mesmo, né, nesse momento difícil, dolorido, mas tudo é bom. Porque, assim, há um tempo, né, depois de um tempo, eu encontrei com ele em astral, né? Foi quando ele me disse que ele já tinha cumprido o papel dele, né? E que eu tinha que cumprir ainda, que ele tinha cumprido Uhum. o programa dele e que eu tinha que cumprir. E eu me lembro dele falar que eu já podia tirar a aliança, e eu falei, mas e o nosso amor, né? E ele falou, eu já te encontrei em vários universos e em muitas vidas, e todas elas eu te amo. Você merece ser feliz Uau. ainda, eu cumpri o meu papel, você precisa cumprir o seu agora. Então, associado a isso, e a frase que ele me entregou, hoje eu entendo. Hoje eu entendo, né, que esse ordenamento assim do universo, a gente que tem essa fé inabalável, que acredita que existe realmente um bem nisso, a gente vai ganhando força aos pouquinhos para entender, né, o que que vem, né?
se o aprendizado ele é da alma, o aprendizado não é dessa matéria, não é aqui, não é só para mim, Patrícia, né? O aprendizado é da alma e as almas que se conectam comigo, né? Um exemplo disso é a Nádia Cianelli. Vou falar da minha parceira que está mais próxima a mim. E de lá para cá, quantas almas não se conectaram comigo, com ela também, esperando que a gente entrasse no nosso propósito para que as pessoas entrassem nos propósitos deles, né? E Então tem eu muito trabalho pela frente, né? e como? Então eu entendi exatamente o que essa frase quis me dizer quando ele falou que seja feito o bem maior para todos os envolvidos. Então, seria egoísmo meu achar que era só ele aqui comigo e com a minha filha, né? Tinha um bem maior por trás disso, e esse bem maior é do Criador, isso não está nas nossas mãos. Agora, é claro, né, que é um passinho de cada vez para você ganhar força. Todo mundo me pergunta, nossa, te ouvi falar isso, né? Que força que você tem, saiba que não foi fácil, né? Eu me permiti passar por todas as etapas do luto, inclusive, né, vindo dele, ele me ensinou todas as etapas, um mês antes dele fazer a passagem, ele me trouxe o entendimento, né, de entender a vida do espírito, como ele dizia, né, minha vida, morte não existe, existe a vida do espírito. E você precisa entender que esse portal para a vida do espírito é preciso vivenciar o luto aqui nessa dimensão. E o luto tem fases. Então, ele me ensinou. Então, quando você vai entendendo, né, essa teia cósmica, você fala, gente, eu hoje, né, eu falo, como eu fui amparada, como Deus olhou por Preparada até mim, para essa despedida. como Deus olhou para mim, como Deus olhou para minha filha, e que missão grande é essa, né, por trás. Hoje eu percebo isso, né, com todo o legado que ele deixou e como a gente seguiu logo após, porque naquela época lá eu não tinha nem noção de como que seria, né? Mas eu só fui, Luciano. Eu Entendi. só fui, assim como eu sigo até hoje, eu só vou. O Eric falava uma coisa assim de mim, que ele falava assim, minha vida, você sempre esteve no caminho certo por conta do seu coração, não deixe de ouvir o seu coração. O seu coração, ele molda a realidade. Então, sempre ouça o seu coração, você sabe o caminho. Então, Isso é lindo eu só vou. demais. É dolorido, bonito e triste, mas ao mesmo tempo muito feliz. Bom, enquanto a Patrícia toma uma água, a gente tocou em assuntos muito, muito, muito delicados e muito, muito emocionantes, na verdade. E tem muito para a Patrícia explicar para a gente sobre essa fase do luto também, que todos nós passamos em algum momento por algum tipo de luto ou muitos lutos. Eu vou pedir para a Nádia, que já foi aluna, que agora é professora, mentora. Vamos ver se ela aprendeu direitinho para explicar para a gente. Eu sei que ela já aprendeu, mas eu não ia perder a piada. Nádia, explica para a gente o que é a terapia quântica aplicada. Então, a terapia quântica aplicada é uma técnica terapêutica que foi desenvolvida pela Patrícia, pelo professor Eric e pelo João Bosco, que engloba diversos conhecimentos provenientes de diversas áreas diferentes, para poder trazer um entendimento sobre como funciona o ser humano e o universo em si, para fazer com que esse ser humano consiga ter uma vida mais plena dentro desse universo. Então, ela tem esse nome de terapia quântica aplicada, porque uma das bases muito sólidas que a gente traz é justamente os princípios da mecânica quântica aplicado no entendimento do funcionamento da nossa vida no todo, desde o micro até Peraí, o macrocosmo. peraí, levantando a mãozinha. Vamos falar para quem nunca, assim, tudo bem que a gente é super nichado, quase todo mundo que nos ouve sabe exatamente do que a gente está falando, mas vamos imaginar que alguém do lado não sabe o que é. Vamos dar uma traduzida em mecânica quântica, são aqueles cursos do Hélio Couto, e que não é que ele falou muito sobre. Explica para a gente um pouco isso, porque Tá, sei que tem um o caminho de professor Hélio minhoca, uma Couto. coisa assim. Então, o professor Hélio Couto, ele também trabalha muito com essa temática da mecânica quântica, né? É a principal ferramenta dele nas palestras e tudo, ele ensina muito a respeito disso. Outros profissionais hoje em dia já estão trazendo também esses princípios para esse entendimento da nossa vida cotidiana, né? E esse é o que embasa a terapia quântica aplicada, por isso esse nome de terapia quântica aplicada, porque a gente aplica esse conhecimento que vem da academia, que vem de uma área específica da física,
dentro da nossa vida, para trazer esse entendimento de como a gente funciona. Por quê? Qual é a premissa? Você entendendo como algo funciona, você pode ver onde não está funcionando bem para poder fazer com que funcione bem. Agora, se você não tem o entendimento, você não sabe nem onde você vai corrigir, não é verdade? É verdade, a gente pode traduzir isso Então, para todos os nossos aprendizados da vida, é verdade. exatamente. Então, a quântica atualmente é o que explica como que o universo e tudo que está no universo funciona. Atualmente é a linguagem que a gente tem para explicar o todo, desde o micro até o macrocosmos. E com isso, a gente trazendo, fazendo esse paralelo com a vida do ser humano, a gente entende diversos processos que a gente vai cultivando ao longo da vida. É aquele momento de falar, então vamos parar, ver o que que não está direito para a gente tentar consertar e começar a ter uma vida mais plena. Mas se você não tem esse entendimento, que é o que a mecânica quântica nos traz, você também não tem como saber onde que não está funcionando, né? E aí, junto com os princípios da mecânica quântica, tem parâmetros também de várias outras áreas de conhecimento que também trazem o embasamento, trazem o entendimento e principalmente a possibilidade de fazer com que o partilhante, né, que é como a gente chama as pessoas que vêm para o atendimento, tenham uma visão diferente sobre o que aconteceu com eles ao longo da sua existência, para que eles possam começar a dar um significado diferenciado para isso, se relacionar de maneira diferente com essas situações, para conseguir resultados diferentes e uma vida diferente, né? Tá, vamos dar uma pausa aqui, que o Tico e o Teco estão mais ou menos tentando, né, se aprimorar na pauta. Primeiro, vamos lembrar que a gente está na Paranormal.plus, e se você quer participar também tem como. Você pode mandar perguntas para a gente, que depois a gente encaminha para todos os nossos entrevistados ou direto para eles. Vamos aproveitar. Qual é a sua arroba? Como é que as pessoas entram em contato com você, Patrícia? @TQA Brasil. T de terapia, Q de quântica, A de aplicada Brasil. Paranormal.plus tem um Instagram que você pode entrar em contato com a gente. O meu é o Lu Dias K. E nós temos o lado B na rádio, que a gente adora ter seguidores para dizer que a gente tem mais ouvintes e uma certa relevância, porque é muito engraçado esse mundo. Mas quando você tem poucos seguidores, a pessoa olha e fala: ai, mas só tem esses seguidores, não sei se eu vou dar entrevista. Então, obrigada por mesmo com tão poucos seguidores, vocês aceitarem dar uma entrevista para a gente, porque a gente está começando, mas a gente vai chegar lá e vai conectar todos os corações que precisam ser conectados a sabedorias tão interessantes e tão necessárias para a próxima fase, para o próximo mundo que a gente vai construir. Eu acredito muito nessa nova terra. Mas, Patrícia, explica para a gente, na vida prática, para que serve, como é que eu faço? A Nádia explicou um lado, agora fazer assim, tipo, liguei a rádio agora, TQA na vida prática. Me dá um exemplo. Vamos lá. E aí, antes de explicar sobre isso, só para deixar claro contigo, assim, ó, o que que é a nossa missão? Para um ser. Se esse um ser captar aqui a nossa mensagem, já valeu a pena estar aqui. Então, você fica tranquila que para Então, nós fica tranquila que eu já fui aluna, já fiz a minha primeira parte e já mudou muita coisa para mim. Esse programa já vem depois do nosso atendimento, porque eu olha estava no isso, que meu ano lindo. sabático, entreguei as coisas da minha carreira anterior, já tinha me desconectado. Isso é um depoimento importante. Eu larguei uma vida executiva que eu amava, de muita relevância, e o propósito da minha alma que gritava dentro de mim só pôde ser abraçado pós a nossa vivência no TQA, minha e sua. Muito obrigada. Olha que coisa mais linda. E essa é a ideia da TQA, é auxiliar as pessoas a despertar, acordar mesmo para a vida, né? Se perceber como pessoa, se perceber em que universo ela está, e como ela está inserida, entendendo que existem forças aí que é capaz dela moldar a sua própria realidade. Então, a ideia é fazer com que a pessoa desperte para a vida que ela merece, porque o todo, ele quer isso para nós, né? O Eric tinha uma frase, eu gostava muito quando ele falava assim: "O todo mundo quer que sejamos miseráveis, pobres, né? Que a gente tenha dores." Então, se observar, se você está num caminho como este,
tem algo que está desconectado. Então, a ideia é essa. Opa, peraí, o que essas mulheres estão falando aí? Peraí, né? Uhum. Veio de encontro comigo. Você está doente, tá? As coisas estão indo só para esse rumo, relacionamento tóxico, é, quebradeira, né? Vai com muito esforço, vai lá, consegue alguma coisa e de repente tudo cai, algo acontece que cai, e você começa a olhar a sua vida para um lado, para o outro, vai olhando as pessoas ao seu redor, fala, gente, tem alguma coisa errada, e essa coisa errada é com você. Então, acorda. O despertar é isso. Acorda. Olhar para nós é exatamente isso que a gente quer aqui, é que você olhe para você. Você é responsável por tudo isso que está acontecendo. Você não é vítima, você não está sendo esquecido por Deus, né? Porque de Uhum. duas uma, Bert Hellinger dizia, ou a gente segue vítima, ou a gente segue revoltado. Então não se revolte com Deus, porque você é Deus, né? Uhum. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso significa que somos luz. E Uhum. aonde é que a sua luz apagou? Porque é nela que você vai encontrar essa força. Então, quando a gente traz o despertar aqui, destravar e saltar, que inclusive é nome do nosso livro, né, que ganhou selo best-seller recentemente, é exatamente isso. É fazer você acordar para uma vida que você está numa vibração diferente do que o todo tem programado para você. E Uhum. você entender aonde estão as suas travas, para que você consiga olhar para isso, fazer um ajuste fino e dar um novo significado. E quando isso acontece? Quando a gente toma consciência. Aí sim a gente consegue dar o tão famoso salto quântico que a gente tanto fala, né? E aí a gente vem com experimentos aí dos princípios da mecânica quântica que nos fazem entender o que é o salto de consciência. Se somos seres eletromagnéticos, né? Em que momento ali que eu tomei consciência, os meus elétrons me excitaram ao ponto de ir para um outro orbital. Então, tem um princípio dentro dos estudos da mecânica quântica, né, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que nos traz esse olhar. Né? Foi quando os cientistas começaram a chamar a atenção para um outro nível de consciência. Então, quando a gente toma consciência, a gente sobe o nível de consciência realmente, né? A gente vai para um outro nível, a gente tem uma ideia do nosso ser e a percepção do mundo que a gente vive é diferente. Né? Você está em outro nível. E aí você começa, assim, a ter força para mandar uma comunicação diferente para suas células que vibram a todo instante. E aí vem a lei Peraí, da atração que nos explica peraí, peraí, isso. peraí, peraí. Vamos parar. Vamos imaginar assim, uma pessoa que está num trabalho que já acha chato, morando numa casa que já não gosta tanto, mas que passou a vida inteira brigando para ter aquela casa, um relacionamento que já não é tão prazeroso, enfim, qualquer uma dessas coisas, ou todas elas ao mesmo tempo, que às vezes quando uma está ruim parece que vai para o todo. Ela tá e ela começa a reclamar e adoecer e achar que aquela vida é muito chata, mas que de certa forma aquilo é um karma, ou que tem que ser assim mesmo, nós somos pecadores. Tem muitas crenças limitantes que colocam as pessoas no lugar de aceitar coisas bem difíceis, bem ruins, e até um certo comodismo mesmo, um conformismo com estar ali onde se lutou tanto para chegar. Mas quando essas pessoas estão, e eu já me coloquei nesse lugar várias vezes, insatisfeitas com a vida que estão tendo, elas estão chamando, sendo convidadas, na verdade, a um despertar, seria isso? Exato. Ela está sendo convidada a sair da zona de conforto. Porque para tudo a gente paga um preço. Você paga um preço para ficar e paga um preço para sair. Qual, qual preço você está disposta a pagar? Né? Porque, assim, Hum, fazer as coisas, né? Aí vem a máxima do Einstein, que eu adoro, né? Quando ele fala que é tolice a nossa fazer as mesmas coisas pensando em resultados diferentes. Não vai vir. Os é. resultados vêm a partir de uma mudança sua, né? Essa E essa mudança tem que acontecer. mudança pode ser física, ela pode ser geográfica, ela pode ser emocional, ela pode ser de várias formas. Às vezes ela Mas precisa ser de todas. fundamentalmente tem que ser uma mudança interna, na forma como Tá? você se relaciona com tudo que acontece e aconteceu na sua vida.
Porque não adianta você mudar de lugar se você não resolve os problemas que estão dentro. Eles vão mudar Bom, com você. bom ponto demais, Nádia. Explica para gente, você que começou como aluna e que disse que isso te ajudou em muitas partes, assim, a mudar. Imagina, de aluna, você é hoje uma das mentoras de um curso que é super importante. Conta para gente como é que você estava antes de conhecer a terapia quântica e o que levou você a procurar essa mudança. Eu falo que antes de eu entrar em contato com a TQA, eu estava dentro de um ovo de lagartixa, sabe? Aqueles ovinhos bem pequenininhos. Sei. E que a TQA quebrou a casca do ovo e me mostrou o universo. Porque a vida inteira eu fui uma pessoa que eu me escondia da vida. Eu fui uma aluna de faculdade que eu não perguntava nem para o professor as dúvidas que eu tinha, porque eu tinha vergonha, eu não queria me expor, eu não conseguia falar em público, eu tinha agorafobia, sabe? Eu vivia num processo de me ocultar da vida. E quando eu encontrei a TQA, eu estava num momento que foi o momento do início da pandemia, né? Que tudo fechou e o trabalho que eu tinha na época, ele foi suspenso, porque a gente trabalhava com público, com escolas, escolas fecharam, também não fazia mais sentido ficar ali com o ambiente aberto. E aí eu passei um ano em casa. E nesse um ano em casa, eu falei, bom, eu estou em casa, o que que eu vou fazer? Vou estudar, né? Porque é o que tem para Uhum. fazer. E eu estava recém abrindo o meu consultório como terapeuta. E eu abri o consultório, tudo fechou, eu não podia atender ninguém, eu não tinha como receber ninguém, eu não tinha como ir até ninguém. Mesmo que online, eu precisava ter um contato com a pessoa, porque eu trabalhava com material físico, Qual era a terapia, Nádia? fitoenergética, eu trabalhava com plantas. E quando eu Uhum. acessei o conhecimento, que não era nem o curso da TQA ainda, era um mini curso que o professor tinha gravado, lá em fevereiro, em março de 2020, só aquele pouco conhecimento daquelas 5 aulas gravadas fizeram um boom na minha cabeça, que me fizeram olhar o mundo de outra forma, desenvolver meu trabalho de outra forma e começar a acessar as pessoas de uma outra forma também, que eu não sei nem explicar como, porque antes eu atendia presencialmente, eu tinha poucos partilhantes, poucos clientes, né? Meu trabalho, onde eu trabalhava como psicóloga, era uma coisa assim de nadar contra a maré, a coisa não fluía. A partir do momento que eu tive contato com essas 5 aulas, que não é nem o curso Quântica para Todos, a minha forma de olhar para o mundo mudou de tal maneira que as pessoas começaram a chegar até mim para fazer atendimento num momento em que não tinha como fazer atendimento. Eu comecei a atender online, eu desenvolvi outras formas de fazer o atendimento, de oferecer meu serviço. E num momento em que estava todo mundo se fechando, eu estava prosperando, né? Que Não lindo. só em termos de trabalho, mas intimamente também. Eu me descobri algo que eu nunca tinha sequer noção de que eu poderia ser. Foi a sensação de ter finalmente chegado em casa. Eu vou dar um depoimento meu aqui, porque vocês não estão vendo, eu estou vendo a Nádia falando, a gente está num grupo fechado de 4 pessoas, e imaginar que a Nádia era essa pessoa tímida e que não se expressava muito é assustador, porque ela é uma mulher linda, super desenrolada, tem um super sorrisão, então é engraçado, porque não dá para te imaginar antes, mas eu estou te conhecendo depois e tá massa, é um ótimo testemunho de que a gente se abrir para o novo é maravilhoso. Eu falo que eu antes não era eu coberta com uma armadura totalmente sem possibilidade de ultrapassar, que outras Uhum. pessoas não ultrapassavam para chegar até mim e que eu não conseguia sair de dentro dela. E a TQA E, que, quebrou essa armadura. e o que você identifica que te colocou dentro dessa armadura? Há muitas questões desde a minha infância, a forma como eu fui interpretando as informações que foram chegando até mim, questões de menos-valia, de falta de merecimento, de autodesvalorização, de achar que eu não sou boa o suficiente, de Não, não ter sério, gente, uma vocês não têm noção. conexão. Nádia é uma mulher linda, super comunicativa, e você imaginar isso é tão crença limitante que, para mim, passa pelo lado de, certamente, o lado escuro da força tenta sempre É, apagar quem tem mais luz. Concorda, Patrícia? exatamente isso.
Quando a Patrícia Concordo. fala sobre o salto quântico, é exatamente isso. A gente vive no lado escuro da força, porque a gente vive a partir das densidades que a gente acumula, dos sentimentos, das emoções negativas que a gente acumula e coloca como um filtro para a gente viver a nossa vida. A partir do momento que você passa para o lado claro da força, passa para a luz, você joga a luz naquilo que estava obscuro, e aí aquilo faz com que você ganhe energia e faça o seu salto quântico. E aí tudo na vida começa a fluir. Parece mágica. E é, de certa forma, você ousar mudar é mágico. É mágica. Patrícia, conta isso pra Oi. gente. Você consegue claramente, a Nádia até já disse isso, que você fala até a mesma expressão do lado escuro da força, o lado iluminado. Como que as pessoas chegam até a TQA? E o que que vocês duas fazem, mais o João, o que que os professores, mentores, organizadores e o mestre que já está olhando para a gente de outro lado, que é apenas um véu, o que que vocês fazem que as pessoas conseguem se conectar à verdade? O que que é aplicado, de certa forma, que vocês possam dividir com quem está nos ouvindo, para eles se sentirem motivados a procurar em algum lugar tirar essas cascas de cebola que a gente vai se colocando, a sociedade, a família, a expectativa do outro e a nossa própria sobre agradar o outro também. O papel do terapeuta TQA é trazer à consciência, à luz da sua consciência, o que de fato acontece na sua vida. Ou seja, trocando, né, isso aí para entender melhor, é exatamente a causa do efeito da sua vida. Leis universais, causa e efeito. Todo efeito da sua vida tem uma causa. Todo efeito. Então, qual é o objetivo da terapia quântica aplicada? É investigar onde é que você, né, implantou essa causa, né? Onde essa causa se instalou. E se é uma causa, a gente está falando que nós acreditamos, somos seres eletromagnéticos. Então, isso existe uma dor. Essa dor, ela está na sua memória, né, celular. Isso vibra. E você está vibrando de forma inconsciente e o universo está te devolvendo mais do mesmo. Porém, você ainda não tem consciência disso. Então, o que a TQA traz? A sua consciência. Então, a gente tem né? Exemplos aqui para te entregar. Então, assim, a gente chega pessoas dentro do consultório, né, para fazer uma sessão da terapia quântica aplicada, ela chega com uma vibração. Então, ela chega com uma vibração e ela não tem ideia que essa vibração, por exemplo, ela chega numa vibração a maior parte do tempo, somos seres vibracionais, vibração, frequência, energia, uma onda, né? Ela está trazendo o quê? Ela está enviando uma informação para o universo e o universo está trazendo mais do mesmo. Então, tem gente que chega, por exemplo, que tem uma vibração na culpa a maior parte do tempo. Então, se a gente sabe que a pessoa está vibrando na culpa, ela é mais do mesmo que o universo está entregando a ela. Qual que é o nosso Sim. objetivo? Segundo as teorias que nós temos, que fazem parte, né, da nossa técnica. Se a gente está na culpa, é porque em algum momento dentro do mapa da consciência me faltou a paz. Então, eu radicalizei para um lado, levando em consideração que o universo é dual. São polos, né? Então, dentro do mapa da consciência de Hawkins, né, que faz parte aqui, é um pilar da terapia quântica aplicada, a gente sabe que a culpa é uma vibração, é uma informação que vai para o universo, porque em algum momento me faltou a paz. E se me faltou a paz, que é, né, o polo de equilíbrio da culpa ali, eu radicalizei para um lado e o nosso objetivo é encontrar onde foi que você instalou essa culpa. E via de regra, né, a gente traz muitas coisas da nossa infância e até que ela consegue olhar, né, dentro do seu protocolo, se isso está em nível primário, se está em nível de DNA, se está em nível histórico, se está em nível alma, né, porque a ferramenta de apoio da terapia quântica aplicada é o pêndulo, né, que é a radiestesia, onde a gente traz um panorama, né, para que a gente consiga apresentar para o nosso partilhante onde ele está vibrando e o que de fato está acontecendo. Então, uma pessoa que chega para a gente com uma calibração de medo na maior parte do tempo, o que o medo traz? Ele te paralisa. Então, uma pessoa que está gastando energia, mas muita energia para ficar parada num universo fluido.
Então, por isso que ela fala, gente, as coisas estão acontecendo, porque se tudo está em movimento, tudo tem uma vibração e um tempo divino para florescer, se as coisas não estão acontecendo comigo, agora eu entendi. Por quê? Porque eu estou parada. E para eu ficar parada no universo fluido, é muita energia que eu tenho que gastar para ficar parada. Então, são muitos sabotadores para que você não consiga fluir, entende? Quando era pequena, eu escutava minha avó dizer assim: não reclame, minha filha, porque os anjos não entendem reclamação e eles vão te dar mais do que você está clamando. Você está pedindo 2 vezes pelo que você não quer, então não reclame. E faz todo sentido, porque quando a gente fica reclamando, o universo entende talvez que a gente queira manter aquilo, né? Mais do mesmo. Tem um paralelo Exatamente. aí. Lu, eu gosto de dar o exemplo, né? Então, o universo é assim, qual é a sua batida para o universo? Porque você, imagina assim, ó, bate num sino, né? Você bate num sino, o som ele vai e volta. Assim somos nós no universo, né? Nós somos ressonantes com o universo. Então, se eu mando isso para o universo, é mais disso que o universo vai me devolver. Então, não tem nada errado. Quando chega alguém para nós que está ali calibrando, na maior parte do tempo, no medo, calibrações baixas, que estão associadas às suas questões egóicas, né? Que drena a sua energia, que gasta muita energia, né? Aí a gente olha o ciclo sazonal dela, que é uma outra ferramenta da terapia quântica aplicada, que consegue trazer uma luz, né, de quando ela tem umas oscilações energéticas através da sua data de nascimento. Opa, a pessoa está no inverno cósmico. O que que é o inverno? Ela calibra no medo, está no inverno cósmico, então está tudo certo com o que ela está trazendo. Do jeito que ela está, tá ok, não tinha como acontecer diferente. Agora, a partir deste olhar que nós estamos trazendo a ela, o que acontece com ela, quando ela oscila energeticamente, qual é a comunicação dela para o universo, para que ela consiga olhar para isso, fazer aquele ajuste fino que a gente fala, para dar um novo significado. Mas isso só é possível quando essa mudança interna faz sentido. Como que você Como que você pode dizer para a gente, ensinar algo prático, mesmo fora da escola, para quem está ouvindo, assim, como mudar a frequência vibracional de um pensamento? Se, por exemplo, está no trânsito, está tudo cheio, ah, meu Deus, como que a gente muda isso para sair deste lugar para um lugar com uma vibração mais alta? Coisas assim práticas que a gente possa ensinar para os nossos gentis ouvintes. Outra base que a gente traz na terapia quântica aplicada, que são as leis universais, que é fundamental, eu acho que deveria ser ensinado na escola primária para que todos aprendessem isso, né? As leis que regem o universo, que são as leis herméticas, né? Uma delas diz que tudo tem suas polaridades, né? Tudo tem seu ponto alto e tem seu ponto baixo. Tudo tem o seu extremo oposto. Então, quando a gente está num processo de reclamação, que é justamente isso que a sua avó trazia, né? Os ditados antigos, eles têm muita sabedoria de uma maneira muito simples, muito bonita, né? Que fala que quando você clama 2 vezes por aquilo da qual você está se Uhum. queixando, funciona exatamente como uma estação de rádio, aproveitando que a gente está num programa de rádio. Você sintoniza numa frequência, você só vai captar o programa que está passando naquela frequência. Então, se você Aham. quer sintonizar com uma frequência diferente, você precisa também ajustar a sua frequência para sintonizar nessa frequência diferente. Então, o que que acontece quando a gente fala, né? É buscar uma nova frequência. Então, quando a gente dá um salto de consciência, a nossa frequência, a nossa consciência, ela nos cutuca. Pegando o que você trouxe, então, por exemplo, se eu estou no trânsito e eu tenho um outro nível de consciência, porque isso me trouxe clareza, né, do universo onde eu vivo e as pessoas inseridas nele, o que que acontece quando alguém te fecha no trânsito? Com consciência, você fala, vai com Deus. Gratidão. Que lindo. Ao contrário, o que que a gente faz quando a gente não tem consciência?
a gente acaba Bom, indo para uma frequência baixa, um pensamento ruim, um pensamento negativo. É responsável pela vibração que você emite. Então, a sua consciência, quando você traz isso para o seu ser, ela não te permite mais, porque ela vai te cutucar. Então, é por isso que você não joga lixo na rua, é por isso que você não fura mais fila, não estaciona no lugar de idoso, porque você tomou consciência, entende? Então, nenhuma esse é vaga o olhar. especial, mesmo aquelas de cadeirante, que você olha e fala, mas não tem nenhum. Você continua não estacionando, porque pode chegar alguém que tem necessidades especiais e precisa daquela vaga. Exatamente. Então, esse é o olhar, né? Então, usando o exemplo do rádio, você está numa estação e tem uma estação acima. Só que para você ir para essa outra estação, você vai precisar virar esse dial, vai passar por essa sombra, esses chiados, para você sintonizar novamente. Essa é a ideia. Perfeito esse exemplo maravilhoso, lembrando que você está na Paranormal.plus, a sua rádio muito nichada, mas que fala sobre o lado bom da vida. E esse é o lado B com Lúcia Dias, eu mesma, e você que está sendo entrevistado no Momento Patrícia, Nádia, o Ju que está na edição, o Edu que está na organização, e você que está aí do outro lado, que a gente não sabe em que lado está, aproveita, manda uma mensagem no nosso inbox do Instagram. Agora, eu quero fazer um atendimento, quero ser atendida pelo TQA, ou não, eu quero fazer um curso no TQA, não, eu quero me formar nesse negócio. E de que formas vocês disponibilizam acesso para as pessoas poderem se, se, se banharem com esse conhecimento? Então, o Instituto TQA Brasil, né, segue como uma escola de terapias holísticas digital. Então, hoje a gente tem alunos no mundo inteiro, né? O nosso carro-chefe aqui, digamos, é a nossa terapia quântica aplicada, é o nosso método próprio. Dentro da escola, nós temos também cursos para quem quer ter o conhecimento de quântica e entender, né? O nosso nome do curso, inclusive, é Quântica para Todos, porque é de uma forma muito acessível que a gente traz o entendimento da quântica para que você aplique isso no seu dia a dia. Então, é um curso gravado pelo professor Eric, né, que era um engenheiro, um cara que passou por tantas coisas na vida, né, um cara que fez fortuna, de repente quebrou, que é o que ele dizia do ato falho da vida dele, para alinhar ele ao propósito dele. Então, ele foi, reuniu tudo que ele estudou, né, e deixou gravado num curso de 30 horas. Temos aí o curso Radiestesia para Todos, com a nossa mestra Nádia Cianelli, é melhor ela falar do curso, para quem tem interesse sobre radiestesia. Vamos lá, Nádia. O curso Radiestesia para Todos vem com essa mesma proposta do Quântica para Todos, né? De você conseguir entender o conhecimento da radiestesia de uma maneira mais geral, sem ser específica, de acordo com cada área da radiestesia, e poder aplicar ela não só nas terapias com as quais a pessoa já trabalha, principalmente com a terapia quântica aplicada, mas também trazer a possibilidade de aplicar na própria vida. O Instituto Aquilo, ele segue fazendo vários eventos, imersões, né? E nós temos aqui projetos de pesquisa, o Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa. O professor Eric, na época que ele ainda estava trabalhando do lado de cá, né? Ele fazia live 3 vezes na semana. E, eventualmente, ele ainda abria live no final de semana ou algum outro dia com uma situação específica. Então, tem muito material que ficou gravado e gratuitamente no YouTube para que todas as pessoas possam acessar, que são verdadeiras aulas. Eu falo que o conhecimento do Quântica para Todos está distribuído nas aulas do YouTube, só que não de maneira sistematizada, a ponto de você conseguir trazer num formato ali de uma técnica terapêutica, né? O Quântica para Todos, ele traz o conhecimento mais sistematizado, mais dinamizado, numa sequência mais lógica, para que você consiga aplicar isso na sua vida. Muito obrigada pela dica, porque às vezes a pessoa realmente não está naquele momento com uma disponibilização para fazer mais um curso, tem outros compromissos, mas ela vai se organizando, vai sentindo o chamado, vai vendo se é aquilo que ela busca, se fala com ela, porque existem muitos caminhos, né? Eu gosto muito daquela parte que muitos serão chamados e poucos escolhidos, traduzida de outra forma. Existem muitos caminhos e todos nós chegaremos ao destino. O tempo que isso vai levar cabe a cada um de nós. Neste plano, em outro plano, nesse planeta, em outro planeta, a gente vai chegar. Voltar para casa é a premissa do ser.
Se isso demora se demora alguns anos e milhares de anos, isso, vamos aproveitar o passeio. Obrigada, Nádia, muito obrigada mesmo pela participação, gratidão, grata, agradecida, muito obrigada mesmo, grata demais pelo tempo doado aqui para a gente, para trazer esse outro olhar. E para entrar em contato com você, pode entrar pelo TQA Brasil. Vocês têm todas as mídias sociais e o site, a gente pode falar o site. Para entrar em contato comigo, tem o @terapeuta.nadiacianelli, é o meu Instagram, é o meu TikTok e é o meu YouTube. Mas se precisar falar comigo também e fizer contato no TQA Brasil, eles me passam o recado, eu também consigo fazer esse bem bolado aí com vocês. O site também do Instituto? terapiaquânticaaplicada.com. .com, tá certo, é para o mundo inteiro. Pá, super, super, super obrigada. Eu tinha que fazer meu testemunho desde que eu fiz meu atendimento. Eu realmente consegui sair de um ano sabático, de uma busca que é minha da alma, de anos, durante anos eu usei no audiovisual, na televisão, no cinema, todas as possibilidades que eu encontrava para realizar parte do propósito que eu sentia na alma de realizar, e chegou uma hora que eu já não estava mais conseguindo me ver onde eu estava. E depois do atendimento do TQA com a Patrícia, eu consegui sair de um ano que eu tinha me proposto a não fazer absolutamente nada para me encontrar, e eu já saí encontrada. Tipo, no dia seguinte eu já sabia o que fazer. E não é que seja mágico, é porque funciona. Então, eu queria deixar bem registrado isso, porque não é jabá. Eu sou de um tempo que muita coisa na rádio era jabá. É testemunho de afeto, de verdade e de admiração. E eu deixei lá no começo uma pergunta para você. Quais são as fases do luto? Eu não esqueci, não, porque a gente tem isso na nossa vida e eu gostaria muito que você contasse para a gente. Quais são essas fases que a gente tem que passar do luto? Antes de fazer a passagem, um mês, acho que um mês antes do Eric fazer a passagem, a mãe de uma amiga faleceu de uma forma muito assim, né? Simplesmente estava jantando, foi colocar o prato na pia, caiu, teve um infarto fulminante, e ela me ligou nesse dia, e eu fiquei realmente muito mexida, né, com a forma que ela fez a passagem. E eu me lembro de estar chorando, assim, né, sentada chorando, e aí o Eric olhou para mim e falou: minha vida. Eu falei: Eric, eu não consigo entender, não consigo entender, a gente estuda, 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 mas eu não consigo entender a morte. Aí ele parou tudo que ele estava fazendo, sentou do meu lado, né? Puxou o banquinho assim, eu lembro, eu conto, eu lembro da cena direitinho. Sentou do meu lado, virou para mim e falou assim: você precisa entender que a morte não existe, existe a vida do espírito. E está na hora de você entender que para entender a morte, é preciso passar pelas fases do luto. É necessário entender que quando a pessoa faz a passagem, ela passa pela primeira fase, que é a fase da negação. Ela vai negar isso o tempo todo. Depois ela passa pela fase da exacerbação, né, onde ela vai ficar com muita raiva de tudo que aconteceu. Depois ela passa a lamentar tudo isso. Logo na sequência, ela começa a negociar com ela que realmente aquilo aconteceu e que ela precisa seguir um caminho diferente. Só depois ela aceita. Então, são 5 fases, as fases do luto. E isso tem um tempo entendido até 2 anos pós-falecimento. Se em 2 anos, né, a pessoa não conseguir sair, né, vivenciar toda, porque é importante você viver esse luto, né, você está preso nessa dor e essa dor não te deixa seguir adiante. Então, quando ele me falou isso, eu lembro que ele falava e eu dizia assim: não quero falar sobre isso, não quero. E ele falou: então você anota. Eu falei: não vou anotar. E ele anota, porque é importante você ter isso aí. É necessário passar por todas essas etapas. E ele me passou essas etapas, e assim eu fiz quando ele faleceu. Eu fui estabelecendo etapa por etapa a minha força dentro daquela etapa que eu estava vivendo. Então, a partir daquele momento ali, que a primeira fase, que é a fase da negação, que você não quer acreditar que aquilo está acontecendo, né? Eu fui me permitindo entender. E isso vai mais ou menos uns 30 dias, né? Então, eu fui me permitindo entender que aquilo não era uma criação da minha mente, que aquilo realmente tinha acontecido comigo, né? Que realmente ele tinha feito a passagem.
Depois eu fiquei com muita raiva, porque aí você começa a lidar com objetos, né, da pessoa, você começa a entender que a sua vida realmente não segue de outra forma com esse companheiro, né? Então, aquele dia a dia, né, as responsabilidades de casa, de dia, com criança, né, já começa a não fazer parte mais, e aquilo te gera uma raiva muito grande, né? É importante lembrar que todo esse meu processo, em nenhum momento eu revoltei com Deus. Em nenhum momento. Até hoje, creio que isso não vai acontecer, porque assim, a única coisa que eu pedi para Deus quando eu recebi a notícia que ele tinha feito a passagem era que só, se eu acredito, né, que existe um ordenamento aí perfeito, é porque você tem um plano melhor para mim, para ele e para minha filha. Então me mostra esse caminho. Me mostra esse caminho. É a única coisa que eu peço para Deus até hoje. Então me mostra esse caminho, né? Se você eu sei o que você está fazendo, porque você sabe o que faz. Então, se a felicidade que eu vivia não é essa agora, não era para ser, né, na minha cabeça, que a gente fica tão preso nessa terceira dimensão, né? A gente acha que aqui a gente vai virar semente e nada disso aqui é permanente. Então, eu entendo que tem um plano melhor. Então, me apresenta esse plano, me mostra esse plano. Eu só preciso disso, me mostra esse plano, então. E assim eu fui seguindo. Então, essa fase da exacerbação é a fase que eu fiquei com muita raiva quando eu acessei o carro dele, quando eu vi o óculos dele, quando eu vi alguns objetos dele. Eu lembro que eu dava porrada no carro, né? E a gente tem que viver isso, você tem que externalizar isso, você precisa botar isso para fora, porque você precisa viver todas as fases no tempo certo, para depois você não se estrumbicar lá na frente, assim dizia o Eric, né? Era um palavreado dele, assim, era uma forma dele falar, né? Que ele falava assim, senão você vai estrumbicar lá na frente. Então eu fui Estrumbica vivendo mesmo. isso. É, isso mesmo. Então eu fui vivendo, eu fiquei com raiva do carro, mas em nenhum momento eu revoltei com Deus. Fiquei com raiva daquele momento, daquela situação, mas entendendo que eu precisava passar por isso e que isso ia levar mais aí uns 2 meses para depois eu começar a ir para uma nova fase, que é a fase da lamentação, né? Que você começa a lamentar, que você fica presa emocionalmente naquilo. Se tivesse aqui comigo, como seria, né? Algumas coisas muito importantes que para ele fazia muito significado e ele não está lá, e eu lamentava muito por isso, por exemplo, ao exemplo dele assistir a nossa filha numa apresentação de Dia dos Pais, né? O Eric tinha sonho de ver a Maria Clara fazer uma apresentação de Dia dos Pais, né? Então, aquilo mexia muito comigo, né? Eu lamentava muito aquilo. E depois, uns 6 meses para frente, é que eu fui começar a negociar comigo, que essa era a minha nova versão, que essa era a minha nova vida, e eu fui descobrindo uma força diferente nesse momento. Então, hoje, a Patrícia que vos fala aqui, não é a Patrícia que estava acompanhando, né, o Eric naquela época. Hoje eu sou uma outra, e sou a melhor versão de mim, dentro do que eu fui atrás, do que eu descobri, do que eu acessei, do que eu sou hoje, né? E como você disse, né, eu também não sou perfeita. Eu me terapeutizo, eu vou atrás, eu vou em busca de conhecimento. Isso tudo que a gente está trazendo para vocês aqui é um universo de muitas coisas que a gente foi estudando ao longo do tempo e estuda até hoje. Recentemente eu fui descobrir a Lei do Tempo, que é um estudo que a Nádia me apresentou, que traz muito da minha essência de entender quem eu sou, como eu sou, por que que A lei do essa tempo é maravilhosa. Fica a aqui lei um do adendo. tempo, É. exatamente. Então, eu fui entender que eu vim nessa energia do dia né, da tormenta rítmica azul, né? E olha que coisa mais linda, que sincronismo. A azul é minha cor preferida, né? E a tormenta, ela traz exatamente isso, essa autogeração, né? E o Eric sempre disse isso para mim: você viu o que estava além, né? Além, você conseguiu ver além dos meus olhos. Porque quando a gente se conectou, era um homem que estava ali num quartinho, gente, um homem com aquele conhecimento todo que hoje, né, as pessoas conhecem, mas num momento de muita depressão na vida dele, trancado num quartinho, não tinha dinheiro para fazer feira. Tem vídeos dele gravado falando isso, né? Então, um cara que buscou tanto, estudou tanto, e eu ficava, gente, mas não é possível, um cara, né, um cara como esse, e eu adorava ouvir ele falar, porque eu aprendia muito, né? Então, eu vivia falando para ele assim, não, vou te pagar um café, ele morria de vergonha, mas eu falava, nossa senhora, eu vou aprender com esse homem. E eu ia com ele para um café, pagava um café para ele, só para ouvir ele falar, porque era a forma que eu encontrei de aprender.
né? Então era um cara que tinha muito para contribuir. Eu ficava, gente, esse cara não pode ficar nesse quartinho, né? Ele tem que fazer isso, tem que fazer. E eu fui levando e vendo isso nele, coisa que ele mesmo não via mais, né? Ele estava num momento tão depressivo da vida dele que ele não via. E muitas vezes, né? Quantas vezes ele me agradeceu, né? Por trazer esse olhar para que ele conseguisse olhar para ele. Então, o que que eu posso dizer? O Eric fez a passagem com 53 anos. Os últimos 3 anos valeram os 50 que ele viveu, né? Ele mesmo fala isso em alguma das lives que você pode topar com elas aí no YouTube, onde ele fala: eu descobri o amor verdadeiro, escrevi um livro, me tornei pai. Né? Então, Que assim, lindo. ele se conectou com uma versão linda e mais, deixou um legado para a humanidade, porque assim, Lu, a gente está aqui hoje, vai saber, né, quando a gente vai fazer nosso retorno, né? A gente sabe quantas consciências a gente precisa viver, então o que que eu entendo com tudo que eu estudo? A gente precisa ganhar tempo nesse tempo que nós estamos aqui. Então, a Uhum. Patrícia, ela não tem mais 46 anos, 46 anos já se passaram. Eu não sei quando a minha passagem está programada, porque esse foi um dos motivos assim de entender todo o meu processo, foi fazer as pazes com a morte, porque eu entendia que a morte é que ia me trazer a vida, porque é ela que me despertava: filha, acorda, levanta. Ele já foi, ele cumpriu o papel dele, não foi isso que ele falou? Então você está aqui ainda, você tem que cumprir o seu papel. Então, fazer as pazes com a morte me auxiliou muito, vivenciar cada etapa desse luto até eu chegar no que eu chamo de aceitação, de aceitar, de liberar ele, né, e me liberar disso, liberar minha filha, enfim, e seguir esse caminho, dando pequenos passos para resultados incríveis lá na frente. Então, eu entendo que, né, se eu vivi 46 anos, ou, né, e ainda estava ali nessa escuridão, digamos assim, né, que eu ainda não consegui enxergar a luz que eu sou, porque sou eu que ilumino essa escuridão. Esse é meu convite a você que está aqui nessa rádio, está nos ouvindo, né, que está aqui na Paranormal.plus. A vida te traz um convite a todo momento, a todo instante, para que você olhe para a luz que você é. Só que você precisa querer olhar para essa luz. E olhar para essa luz vai trabalhar, vai o quê? Vai doer, porque vai lidar com as suas dores. As nossas sombras é viver o nosso ego, né, os nossos medos, o nosso perfeccionismo, enfim, olhar para isso para você ver força, né? Olhar uma força que está além do que os olhos estão te permitindo ver nesse momento, porque é difícil da gente se enxergar na escuridão, gente. A gente só vai conseguir nos olhar quando a luz acender, mas você precisa ir lá e clicar esse interruptor. Não tem ninguém que vai fazer isso por você, é só você. Então, o meu convite é: vamos ganhar tempo nessa existência, porque ainda há tempo a se fazer. E como que a gente ganha tempo nessa existência? É buscando conhecimento para se auto-aplicar, para que você consiga compartilhar. Então, aqui o meu objetivo, e essa mesma luz eu trouxe lá para a Nádia, quando eu a trouxe, que quando ela falou para mim que ela não perguntava, morria de vergonha de perguntar para o professor as suas dúvidas, eu falei: pelo amor de Deus, uma mulher com conhecimento desse, ela tem que falar para o mundo. E aí eu garro na mão dela aqui e vamos embora, Nádia. Por quê? Porque se a gente, uma palavrinha que a gente falar para alguém mudar o curso da vida dela, já valeu a pena. Então tá tudo certo, já valeu a pena. E de um em um nós vamos gerando luz, esse outro vai entrando em conexão e vai gerando mais e mais e mais e mais, para que isso, né, seja um todo. Aí sim, a gente evoluir como espíritos. Essa é a ideia. Que lindo, é isso mesmo. Foi uma super excelente, e linda mensagem. Eu espero poder trazer vocês para mais bate-papos. Super, super, super grata por essa prosa, Nádia, Patrícia, TQA Brasil, que lindeza. A gente fica agora com um trechinho uma frase do professor para terminar aqui o programa, para ele estar ainda mais presente com a gente, que tudo isso é só um véu que nos separa, a gente sabe que não existe morte, como ele dizia, como tantos outros mestres já nos explicaram. Fiquem com Deus, cuidem dos seus. Muito obrigada mesmo.
Vou deixar a Nádia se despedir e dar uma frase final. Até mais. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui. Nádia. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Sempre que a gente pode levar até que adiante, como a Patrícia disse, mesmo que seja para uma única pessoa, já vale a pena. E outra coisa que eu digo para todo mundo que vale a pena: enfrente os seus monstros e olhe para dentro, porque se você não olhar para dentro, você não consegue enxergar o lado de fora. É isso aí. O lado bom da vida. A gente olha o feio e depois deixa toda a casa arrumadinha. Patrícia. Gratidão, minha flor. Eu vou deixar a frase do mestre Eric Davi aqui, ó. Com o universo não tem jeitinho, gente. Não tem jeitinho. Aqui é o lugar que a gente vem, o Planeta Escola. Nós viemos aqui, é muito bom curtir a vida, né? É muito bom ter filhos, passear, né? Os prazeres da vida. A gente deve fazer tudo isso, mas que não esqueçamos que estamos aqui para curar as dores da nossa alma e evoluir como espíritos. É isso aí. E eu espero vocês no próximo programa. Fiquem com Deus e cuidem dos seus.